comida, com a bebida, pode pedir explicações que eles vão estar durante a palestra aí, atendendo vocês da melhor maneira possível. A gente faz essa pergunta sempre, por que você veio? Porque a gente tem muita curiosidade de saber por que as pessoas buscam tanto a nossa empresa, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Não sei se vocês percebem isso, ou será que é só que a gente percebe, que no dia a dia a gente tem um movimento natural de mudar o nosso cotidiano. No dia a dia existe um movimento natural de fazer algo diferente, algo novo. Parece que a tendência da humanidade é várias pessoas correndo em determinada direção e poucas pessoas querendo sair dessa manada, querendo sair disso e buscando bem-estar, buscando um lugar melhor, buscando se desenvolver de várias formas. Eu sempre falo que nossos níveis de evolução, o primeiro nível é o nível físico, o segundo nível é o nível mental, o terceiro nível é o nível existencial, ou espiritual, ou filosófico, de maneira que se deixar melhor. Só que parece que cada vez mais a gente quer sair dessa manada, sair dessa mente coletiva e entrar numa nova forma, numa nova vida. Parece que existe essa busca. Antigamente, essa busca era toda para o mesmo lado, mas parece que tem pessoas que querem sair disso, que querem viver melhor, que querem a liberdade. E isso é muito tendencioso, principalmente o pessoal da minha geração, que é a geração Y, que é o tema da palestra de hoje, a liderança da geração Y e as novas diretrizes do desenvolvimento humano. Então a gente sempre pergunta por que você veio, que a gente fica muito curioso em saber por que vocês estão aqui. E vocês falaram entre vocês por que vocês vieram. E eu vou falar por que eu vim aqui hoje. Eu vim aqui para te servir. Eu sempre me apresento falando essa frase, e quem faz os nossos cursos sabe que essa frase é fundamental. Eu vim para te servir. Porque uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade de contribuição. A gente tem várias necessidades, necessidades fisiológicas, necessidades sociais, mas a necessidade de contribuir, a necessidade de trocar, a necessidade de estar junto, a necessidade de mudar, não o outro, mas mudar a si mesmo, para mudar o meio, para mudar o outro, para melhorar, é uma necessidade social. E quando a gente coloca na cabeça que a gente está nesse mundo para servir, a gente muda a nossa perspectiva e sai da manada. A gente passa a sair dessa mente coletiva e passa a viver numa nova perspectiva, não a perspectiva do eu, a perspectiva do ser. Porque o ser nunca vai estar sozinho, o ser sempre vai estar integrado. O homem é criado para viver socialmente e por isso ele precisa se desenvolver não sozinho individualmente, mas se desenvolver em grupo. Portanto, eu estou sempre aqui para te servir. A Flávia também, eu posso falar em nome dela, ela está sempre para servir. Nós dois somos como se fôssemos a mesma energia trabalhando no movimento do desenvolvimento humano e com isso a gente vai trabalhar nessa noite alguns assuntos bem interessantes. O primeiro é o que é a geração Y. O que de fato é a geração Y? Porque vários autores falam sobre a cultura da geração Y, vários autores falam sobre o comportamento da geração Y, e é bem contraditório. Mas, ao mesmo tempo, existem pontos de convergência, onde se a gente entender os comportamentos dessa geração, a gente pode contribuir melhor um para os outros, melhor corporativamente, melhor no nosso dia a dia. Portanto, a gente vai aqui definir a geração Y e entender melhor o que é essa geração. Como é a educação e a cultura da geração Y? Eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, eu estudei na Alemanha, e na Alemanha eu aprendi muita constelação familiar, constelação sistêmica, e a gente sabe que cerca de 90% das nossas dificuldades na vida advém de pai e mãe. E entender a educação, entender a cultura que essa geração está inserida é fundamental para entender os resultados no mercado de trabalho, para entender os resultados e os conflitos empresariais e assim por diante. Como trabalhar com a geração Y? Porque existe um choque enorme de gerações. Uma geração hiperconservadora, uma geração super tradicional e uma geração Y, inovadora, uma geração para frente, uma geração que cada vez mais está no princípio da informalidade e na virtualidade da história. E isso a geração X não teve, as outras gerações não tiveram. A gente precisa entender isso também. Como que é trabalhar com essa geração? Depois, quais são as novas diretrizes do desenvolvimento humano? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer nas nossas próximas gerações? A gente sempre tem a preocupação de deixar um legado para aqueles que vão vir. Eu sempre falo que a gente nasce no ninho, vive a vida inteira nesse ninho, de repente voa nesse ninho, forma um outro ninho, que a gente quer com aquele novo ninho, dá carinho para aquele ninho, tratar da melhor forma possível e que eles possam conduzir as próximas gerações num mundo bem melhor. Então a gente se preocupa muito com as suas novas diretrizes, a gente vai falar disso aqui essa noite. E por último,
Como a geração Y pode liderar melhor? Como que ela pode se desenvolver mais? Como que a gente pode usar essa nossa geração para poder liderar melhor e para poder contribuir melhor para esse mundo? A gente vai ver esses assuntos aqui essa noite. Isso daqui não é uma palestra, isso daqui é um bate-papo, portanto, podem me interromper quando vocês quiserem, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, ok? O que é essa geração Y que todo mundo tanto fala, que todo mundo sente a necessidade de estudar? Bom, em primeiro lugar, eu quero que vocês olhem esse gráfico e entendam o que é esse conflito de gerações. A gente tem aí Baby Boomers, que na verdade foram as pessoas que viveram o ciclo da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que foi muito patriarcal, uma geração muito patriarcal, muito conservadora, onde ali existia o tradicionalismo e o homem dominava o mercado de trabalho. A guerra foi importante principalmente para as mulheres serem inseridas no mercado de trabalho. Várias profissões vieram através dessa Segunda Guerra Mundial. Uma das profissões foi a de secretária, sabiam disso? A profissão de secretária começa a surgir na Segunda Guerra Mundial, porque antes eram os homens que eram secretários. Na verdade, a palavra secretária vem de secreto, que é aquele que guarda o segredo. Antigamente, quem guardava os segredos era só quem sabia escrever. Da Segunda Guerra Mundial para cá, mudou muita coisa. As mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. Por que elas foram inseridas? Porque os homens iam para a guerra, eles conflitavam na guerra, muitos morriam, e o que acontecia é que as mulheres começavam a tomar algumas das vagas daqueles homens que foram para a guerra. Então, elas assumiam algumas funções administrativas, dentre elas a função de secretária. Então, a Segunda Guerra Mundial foi muito importante e mudou muito essa geração de Baby Boomers. E os filhos desses Baby Boomers passaram a ser a geração X. O que é a geração X? É a geração, por exemplo, do meu pai. Meu pai tinha carteira assinada com 14 anos de idade. 14 anos de idade. A geração do meu avô, mais cedo ainda, com 10 anos de idade, 12 anos de idade, você já ia entregar jornal e tinha carteira assinada. E isso mudou muito. Por quê? Porque naquela época da geração X, a gente tinha uma geração que se preocupava muito em trabalhar. Não importa muito a técnica, eu vou aprendendo e vou trabalhando. E nessa geração, as pessoas trabalhavam muito e começavam a estudar muito tarde. Isso mudou muito a geração Y, porque na geração Y, muita gente estuda e vai para o mercado de trabalho com cerca de 25 anos, às vezes até mais. Você conhece gente aí, se você pegar as pessoas que estão aí procurando emprego, pessoas que têm um currículo maravilhoso, fantástico, que nem começaram a trabalhar. Porque só tiveram experiências acadêmicas, só tiveram experiências com currículo, com a especialização e assim por diante. Então a gente tem aí um choque de gerações. Uma geração que sabe muito o que é trabalho, tem muita experiência no trabalho, mas pouca experiência de conhecimento ou estudou muito tarde, e uma outra geração que é uma geração que tem muito conhecimento, extremo conhecimento, mas tem poucas vezes a aptidão para o trabalho, a visão de trabalho. E a gente tem uma diferença também de criação, né? Um era criado para poder trabalhar e sustentar a família. O outro é completamente diferente. A geração Y é o seguinte: estuda. Teu pai vai fazer tudo para você não precisar trabalhar e sustentar a família. Então a gente vai te dar toda a estrutura do mundo. E aí a gente começa a ter os choques e os conflitos empresariais. A gente vai ver algumas estatísticas aqui e vocês vão começar a ver como que é importante a gente entender esse movimento de geração X com geração Y. A gente tem aqui a geração Y, embaixo a gente tem a geração Z, que é uma geração que falam que é o pessoal que nasceu do ano 2000 para cá, e agora já se fala inclusive em uma geração alfa que é de 2010 para cá. E aí a gente tem aí alguns estudos que falam de outros tipos de geração, por exemplo, a geração W, que fala que nasceu junto com a geração Y, mas não tem os mesmos tipos de comportamento, que são pessoas que foram criadas dentro de determinada comunidade, determinada cultura, determinada religião, que não adquiriu os comportamentos da geração Y. Mas o que a gente vai falar aqui nessa palestra hoje é especificamente a geração Y. É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tudo bem? Então, dentro disso, o que é essa geração Y? São pessoas nascidas após 1980 e representam 20% da população mundial, cerca de 1,8 bilhões de pessoas. Em 2025, serão cerca de 75% da força de trabalho. 50% dos cargos de liderança hoje já pertencem à geração Y. O que a gente vê no nosso dia a dia profissional?
A gente vê uma geração X com uma coisa que você não aprende em faculdade, você não aprende em pós-graduação, você não aprende em MBA, em lugar nenhum, que é uma coisa chamada experiência, que é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, você vê uma geração Y, uma geração empreendedora, uma geração dinâmica, uma geração que não se importa tanto com a questão financeira, mas que se importa muito com o aprendizado. E quando você vai ver a liderança entre a geração X e a liderança entre a geração Y, você passa a ver jogos o tempo inteiro de gerações, conflitos o tempo inteiro acontecendo. Então, dentro das empresas, cada vez mais, as empresas procuram entender o comportamento da geração Y e lidar melhor com essa geração. Mas para que a gente entenda como que essa geração pode liderar melhor, para que a gente entenda como que essa geração pode dar mais resultado no ambiente de trabalho e gerar menos conflito com essa geração, a gente precisa entender de onde que veio essa geração, como é a educação e a cultura dessa geração, como é que essa geração ela foi criada. Em primeiro lugar, os pais enchem os filhos de presentes e de mimos. Eu lembro que quando eu falo com a minha mãe e com meu pai a educação que os avós deram para eles é completamente diferente da educação que eu recebi. Antigamente tinha muito mais o caiu, a criança às vezes nem é colocada no chão. Uma das coisas que mais gera doenças é a criança não colocar o pé no chão, porque não ganha anticorpos. E cada vez mais tem isso, o super cuidado, a super proteção. E por que eu estou falando de educação? Porque quando a gente tem uma educação X dentro de casa, a gente consegue lá no mercado de trabalho se desenvolver melhor ou pior. Por exemplo, existe uma teoria do Celso Antunes, que é doutor em pedagogia, que ele fala sobre as múltiplas inteligências. Ele fala que no primeiro ciclo de vida, até os 7 anos de idade, você é capaz de desenvolver cerca de 15 inteligências no seu filho. Dentre essas inteligências, o raciocínio lógico, a aptidão para música, diversas outras inteligências. E se isso é muito bem desenvolvido até os 7 anos de idade, na carreira, quando ele opta pela carreira X, isso pode implicar, inclusive, no sucesso profissional dessa pessoa. Óbvio, se ele tem talento para alguma coisa e foi desenvolvido, porque talento é desenvolvido, na vida adulta, isso vai ser super bem aproveitado. Na vida adulta, ele vai conseguir os resultados muito melhor do que quando isso não foi desenvolvido na infância. E o que muito acontece com a educação dos pais é, caiu, meu Deus do céu, por que caiu? Traz o helicóptero, traz aqui. É um pânico. Não, a criança precisa cair, precisa levantar, precisa começar de novo e assim por diante. Eu dou aula de oratória também. O pessoal que faz o meu curso de oratória, eu falo sempre o seguinte: os pais sempre falam pra gente, quando a gente é pequeno, que a gente tem a obrigação plena de agradar todo mundo. Desde pequeno a gente é educado a isso, ó, você precisa agradar todo mundo, não vai fazer isso não, ó, à frente da visita, ó, à frente da visita. Só que os mesmos pais que falam assim, olha, você tem que agradar a todo mundo, eles também trabalham a confiança e a desconfiança internamente. Os mesmos pais que falam assim, olha, você precisa tratar bem o seu amigo, ele vira e fala assim, olha, toma cuidado quando você vai falar com a gente distrair. Quando você chega no mercado de trabalho, o que mais você precisa é lidar bem com gente estranha. E desde cedo, a gente necessita entender e processar e reprogramar alguns tipos de crenças. Diversas crenças são colocadas quando a gente é pequena, a educação é importantíssima. O dinheiro é sujo. Quem é bom já nasce de berço. Olha a quantidade de crenças que são colocadas na nossa cabeça. E se a gente não entende as crenças que são colocadas na geração Y, quando essa geração vai para o mercado de trabalho, a gente não consegue entender os comportamentos. Vocês devem trabalhar com vários estagiários, não é? Eu duvido que alguém aqui não tenha tido algum problema com estagiário na vida. Lógico que teve, óbvio que teve. Inclusive, eu fui chamado numa faculdade para palestrar, para falar o seguinte nessa faculdade: Diogo, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver um problema, os nossos alunos não têm humildade. Como assim os nossos alunos não têm humildade? Eles vão para o mercado de trabalho, no primeiro dia eles perguntam qual é o notebook que eles vão usar, cadê o celular que eles vão usar, aonde que eu sento, qual é a minha mesa, quem é a secretária que pode fazer as ligações para mim, mas como
assim? Você está no 6º período, você está no 5º período. Coloca a mão na massa, vai tirar xerox, vai entregar coisa no meio da rua, vai entender, viver o processo. Então, quando a gente trabalha a educação e a gente entende bem a educação, a gente entende bem o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Tudo bem? Desde criança, a geração Y, ela é submetida a muitas atividades. Você pega uma criança lá de 5 anos de idade, uma garotinha, ela está fazendo balé, ao mesmo tempo ela está fazendo jazz, ao mesmo tempo está reforçando o inglês, ao mesmo tempo faz aula de chinês. E o tempo inteiro a mãe quer dar várias atividades para o filho. E a gente tem uma grande dificuldade de educação, principalmente na nossa cultura de gerar estabilidade sempre para o filho, mas nem sempre o filho é feliz com a própria estabilidade que colocaram para ele. A gente tem uma grande dificuldade em relação à educação, principalmente quando a gente coloca a questão de potencializar aquilo que a pessoa é ruim. E por que isso é ruim? Porque quando a gente trabalha em grupo, a gente deve ser complementar. Se eu faço alguma coisa muito bem em determinada área, eu tenho que contratar ele para fazer alguma coisa que eu faço muito mal, para poder a gente se complementar. Na verdade, a maioria dos pais vira para a criança e fala assim: você é péssimo em matemática e é bom em português? Então tá, então eu vou contratar um professor de matemática para reforçar. Gente, para quê? Contrato de português, deixa a pessoa ser melhor, deixa a pessoa ser excelente naquilo que está fazendo. E isso é fundamental para poder mudar o comportamento no ambiente de trabalho. Porque quando essa pessoa vai para um ambiente de trabalho, ela pode ter um currículo incrível, ela pode ter um currículo maravilhoso. Mas o que eu mais vejo isso, principalmente com gestores, é a falta de autoconfiança. Você vê pessoas que ganham ultra bem, que são bonitas, que são bem apresentadas, que ganham bem, que assumem responsabilidades enormes e não confiam em si mesmo. Terminam o trabalho, vão chorar sozinhas, terminam o trabalho, vão entrar em depressão. A depressão cada vez mais ataca a humanidade. E é horrível a depressão, não sei se alguém aqui já conviveu, eu já convivi com gente de depressão. A pessoa que está em depressão, ela não fica só triste, como ela quer tirar a alegria de todo mundo que está ao seu redor. E isso vem muito de crenças que vão sendo bombardeadas cada vez mais quando a gente entra nesse movimento de ciclo de correria e é contaminado por essa manada, que todos estão indo na mesma direção, às vezes a gente nem sabe por que está indo naquela direção. Então, quando a gente entende a educação da geração Y, a gente entende todos esses comportamentos que acontecem no dia a dia. Outra questão também da educação e da cultura da geração Y é: estuda bastante e começa a trabalhar muito tarde. É como a gente falou, a geração Y, ela passa a trabalhar muito tarde. Por que isso acontece? Porque a infância é sempre maravilhosa, né? Eu, por exemplo, fui criada a Todd, fui criada a ver aquário, fui criada a geleia de mocotó em Baza, né? Que é maravilhoso, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo meu pai virava para mim e falava assim: olha só, você vai lá pro escritório. Tá, pai, beleza, pô, você não vai ganhar nada. Mas como você não vai ganhar nada? Olha, eu posso te dar uma coisa que é fundamental. O quê? Experiência. Mas pai, como é que eu ganho experiência indo pro banco pagar conta? Cara, fala na fila com as pessoas. Isso daí já vai mexer alguma coisa dentro de você. Por que eu vou falar nessa fila? Daqui a pouco você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. Você está aprendendo com a experiência das outras pessoas. E nada melhor do que amadurecer, do que aprender com as experiências das outras pessoas. Do que aprender toda a escala do ciclo produtivo. Do que aprender todas as funções em determinada empresa ou em determinada profissão. Por que não aprender? O que impede a gente de melhorar? Olha a quantidade de coisas que a gente pode mudar. Uma vez eu vi uma entrevista daquele cara do China Box e ele falou o seguinte: bom, agora o meu filho realmente ele resolveu estudar, depois de muito apertar ele, e ele resolveu ir para o mercado de trabalho. Ele virou e falou assim: papai, quando é que eu começo como diretor da empresa? Ele falou: olha, depois de você ir para umas 3 empresas, ganhar muita experiência, entrar aqui como coordenador, depois virar gerente e depois chegar diretor, talvez daqui a uns 15 anos. Raras são as empresas familiares que têm esse tipo de atitude. E eu, quando entro para fazer algum tipo de trabalho de coaching nas empresas familiares, o que eu mais vejo é o seguinte: Diogo, a gente está precisando de você aqui. Por quê? Não, porque o meu pai morreu e a gente está quebrando. Não existe um preparo emocional, não existe um preparo de experiência. Simplesmente é porque é filho do dono, assume e vai. E quando você vai ver o dia a dia da operação da empresa, tudo muda. E aí você não entende, né? Uma empresa completamente capitalizada quebrando.
Isso, no coaching, a gente entende que pode ser um padrão repetitivo de comportamento que está se repetindo. Às vezes, o pai teve aquele tipo de padrão, o filho assume determinado tipo de padrão e repete aquilo. E existem outros pontos de interrogação que também ficam na minha cabeça no momento que existe essa sucessão. Porque nem sempre essa sucessão é saudável, nem sempre o filho quer assumir aquilo. Geralmente é assim: olha, você quer estudar nos Estados Unidos? Vai, voltou. E agora, o que você quer fazer da vida? Ah, eu quero fazer medicina. Medicina não, vai fazer direito. Bora. Tem história de advocacia, vai fazer direito também. Assume isso aqui, anda. E aí quando você vai ver o dia a dia, você vê aquele empresário assumindo uma área com aquilo que nunca quis trabalhar. Então existem esses conflitos também de geração, principalmente para a sucessão dentro das empresas. Uma outra questão muito característica da nossa época. Eu fui dar uma pesquisada para fazer essa palestra, quanto que era o índice de inflação no ano que eu nasci, 1982. Alguém chuta o índice anual de inflação de 1982? Chuta aí. 380. Não, menos. Também não exagera. 225% ao ano. Eu lembro que a minha avó virava para mim quando eu era pequeno e falava assim: Diogo, vamos comprar feijão? Ah, vamos, vó, mas não pode ser de tarde? Não, tem que ser agora, porque de tarde o preço vai dobrar. A economia era muito difícil, se ganhava dinheiro das mais variadas maneiras possíveis. Você, por exemplo, uma linha telefônica era um bem, lembram disso? Você tinha que colocar a linha telefônica no imposto de renda. Você tinha que colocar lá no imposto de renda: olha, tem uma linha telefônica. Celular, eu lembro que quando meu pai comprou celular, cara, meu pai comprou celular e ele era o cara mais rico do mundo, assim. Porque meu pai tinha necessidade de usar celular. Só que ele juntou todas as economias que tinha e pagou parcelado um monte de vezes. E ele saía com aquele orelhão aqui, todo mundo: caraca, o cara tá rico. Olha o processo de mudança que a gente teve. E naquela época, quem tinha os celulares, eram poucas pessoas. A gente tinha um processo de muita empresa estatal, e isso mudou muito no Brasil. E isso foi ótimo, foi ruim por um lado, porque nos primeiros anos os serviços ficaram de péssima qualidade, mas depois a coisa começou a progredir, a coisa começou a melhorar, porque os resultados melhoraram. Então, dentro disso, a prosperidade econômica é uma característica muito interessante dessa geração Y, porque quando a gente nasceu, a gente não tinha computador, o nosso videogame era o Atari, quem tinha Atari? E aí depois você entra na era do 486, do Pense Bem, você entra numa outra área que você começa a se familiarizar com aquilo que falavam que era computador. Eu lembro que minha tia trabalhava na Marinha, um dia ela me levou no trabalho dela, devia ter uns 7 anos de idade, 8 anos de idade. E ela virou para mim e falou assim: agora eu vou te mostrar os computadores. Eu falei: ah, tia, igual aquele pensamento aqui na casa? Não, aqui é um computador profissional. Quando eu entro assim, cara, era uma galera assim de computador, tudo de uma geladeira desse tamanho assim, um monte de computador ali, e todo mundo ali naqueles sistemas, aquelas impressoras matriciais, né? Aqueles rolos de papel sendo impressos. Isso tudo foi uma grande mudança, mas você tem trabalho. O cara que vende pipoca no meio da rua, ele tem 120% de margem de lucro. O cara que vende churros também tem oportunidade. Você tem trabalho, você sabe para vender. O que não falta são oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidades de emprego, oportunidades para manter a família. Isso tudo são mudanças que aconteceram nessa geração. E é fundamental que a gente compreenda isso, porque às vezes a gente fica tanto reclamando, e a gente às vezes não observa a quantidade de vezes e de possibilidades que a gente teve de evoluir, de melhorar. E cada vez mais eu sinto essa melhora. Cada vez mais eu sinto essa melhora. Um exemplo que a gente tem é você olhar a classe D e classe E. Você entra numa casa de classe D e classe E, numa comunidade, alguns anos atrás não tinha nenhum tipo de mobília. As pessoas dormiam no chão, as pessoas dormiam na rede. Hoje você tem essa possibilidade, parcela não sei quantas vezes no Ricardo Eletro, na Casas Bahia, e compra. Isso é ótimo, e isso vem da nossa geração. Tudo bem? Então isso tudo são questões educacionais e culturais que influenciam no comportamento organizacional do nosso dia a dia. Alguém tem alguma pergunta aqui? De boa? Vou seguir.
Além disso, como é que é a educação e cultura? Tem acesso a grandes volumes de informação, essa geração, tem tendência a conhecimento superficial. Da mesma maneira que a gente foi educado a fazer várias atividades ao mesmo tempo, a gente no nosso dia a dia abre 10 telas de computador ao mesmo tempo, recebe 150 mil e-mails ao mesmo tempo, e um estudo americano comprovou que a gente perde cerca de 1 mês e 2 dias só limpando spam e e-mails que não fazem parte da nossa relação, do nosso relacionamento. Gente, é muito tempo. É surreal a quantidade de e-mails que a gente recebe. Não sei quantos e-mails você recebe, mas eu recebo um monte de e-mail por dia. E a quantidade de e-mails spam é mais ainda. E é impressionante como que a gente perde tempo com essas coisas. E aí você tem um monte de conhecimento, a geração Y busca uma coisa ali, busca uma coisa lá. A gente é acompanhado por um grande mentor, que é um mentor chamado Dr. Google, que há alguns anos atrás, para você buscar uma informação, eu lembro das páginas amarelas, eu lembro das televistas, eu lembro que você buscava por todo mundo, nem o plano de saúde te dava esse suporte. Ou então você ligava para 102, não sei se vocês lembram disso. Você ligava para 102, a mulher do 102 buscava, não sei qual era o lugar que ela buscava, que ela achava e eu não. Ela sempre achava o contato e eu nunca achava aquele contato. Então hoje a gente tem o Dr. Google lá, que é o nosso pajé, que é o nosso mentor, que consegue adiantar a nossa vida em muitas questões, em muitas coisas. Então a gente teve aí, a gente tem uma geração que é multitarefa e a gente tem uma geração que tem grandes avanços tecnológicos. E junto com isso você tem uma geração do mundo digital que está completamente conectada em rede, que está completamente conectada a Facebook, LinkedIn e assim por diante, e trabalhando inclusive a sua própria imagem profissional em todas essas redes. Não sei quanto vocês, mas em alguns lugares que eu chego, por exemplo, eu fui um dia na emissora Futura, que a gente tem um projeto lá. Quando eu chego lá e sento, o diretor de produção virou para mim e falou assim: Diogo, eu sei de tudo que está vindo, eu sei inclusive que você é fã do Roberto Carlos. Eu falei: que bom, porque assim você vai gostar de mim do jeito que eu sou. Porque na hora as pessoas acessam o Facebook. Se você vê alguma coisa que é interessante, você joga no Google, você joga no Facebook ao mesmo tempo. E você começa a criar essa rede. E, inclusive, você nem sabe a história daquela pessoa e cria um total julgamento e um total estereótipo se aquele vai ser um bom ou um mau profissional para você contratar. Você está procurando um dentista, você está procurando um representante de vendas, você está procurando um advogado e você conhece ele pelas fotos que ele tem no final de semana tomando cerveja, comendo churrasco no Facebook. E dentro da tua cabeça, dentro da tua percepção de imagem, você vai começar a criar na tua cabeça se aquilo é uma percepção positiva ou negativa para você contratar ou não. E dentro disso, o mundo virtual passa a ser muito mais abraçado do que o mundo físico. E quando a gente sai para jantar, ao invés de jantar com a pessoa, a gente janta com o celular da pessoa. O celular tira completamente a atenção desse mundo moderno, desse mundo presente. Porque ao invés de a gente se conectar cada vez mais de forma física e trocar nessa forma física, a gente coloca tudo no mundo virtual. Tem coisas que são maravilhosas, né? Pessoas que são muito tímidas colocam o Tinder lá que funciona. Pra mim nunca funcionou, mas também as minhas fotos são ruins, né? Tem que mandar o meu design melhorar o Photoshop. Mas quando você coloca o mundo virtual a teu favor, ele tem um lado extremamente positivo, mas um lado extremamente negativo, principalmente para o relacional. Muita gente que procura o nosso curso de coaching, a nossa escola de heróis, é o pessoal de TI, o pessoal de engenharia, principalmente para trabalhar a emoção e a sensibilidade. Porque se vocês forem no departamento de TI, às vezes tem 3, 4, 5 pessoas falando pelo chat, uma do lado da outra. E isso passa a ser comum nessa geração Y. Essa falta de contato físico, essa falta de relacionamento interpessoal. Então, além disso, de multitarefa, de avanço tecnológico, a gente também tem essa questão do mundo digital e das redes sociais. Dentro disso, como que a gente pode fazer para trabalhar com essa geração? A gente tem aqui algumas questões que são muito importantes. E primeiro, existe um individualismo enorme na geração Y. Eu preciso chegar porque eu preciso aparecer. A gente tem uma cultura que foi implementada
que é a cultura da celebridade. Primeiro eu tenho que ser importante, primeiro eu tenho que ser famoso, primeiro eu tenho que ser incrível para poder conseguir conquistar a mulher que eu quero, para poder conseguir conquistar a família que eu quero, para poder conseguir conquistar a riqueza que eu quero, para poder ter a família que eu quero. Olha as consequências lógicas desse mundo moderno. E é natural que muitos jovens estejam nessa vibe quando eles estão comprando uma roupa de marca sem ter consciência do que está comprando. Quando está comprando um carro de luxo sem ter consciência do que está comprando. Porque na verdade, se a gente for parar para pensar em vida transparente, em desenvolvimento humano, em ser humano, quando a gente olha para a realidade, por exemplo, dos carros de luxo, 90% das prestações dos carros de luxo no Brasil estão com cerca de 4 parcelas atrasadas. Então, será que a gente vive uma vida transparente? Será que a gente vive uma vida real, verdadeira ou ilusória? Onde que a gente quer chegar? Essa geração Y, onde a geração Y quer chegar? Tem lugar aqui, tem lugar ali. Podem ficar à vontade ali. Vem, Michele, vem aqui, vem aqui. Cadeirinha aqui também. Isso, beleza. Eu sempre gosto de falar em números, porque às vezes a gente não tem muita noção. Quando a gente fala de comportamento do consumidor, quando a gente fala de comportamento de compra, às vezes a gente vive um faz de conta, não é? Porque no fundo, nem sempre a percepção é de fato que leva à consumação do produto. Vou dar um exemplo. Quem usa cueca? Homem. Homem ou mulher? Homem. Homem usa cueca. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Quem compra cueca? Mulher. 80% das cuecas no Brasil são compradas por mulher. Por mulheres. 80% das cuecas no Brasil são compradas por mulheres. Decisões de quem compra o carro. Quem é que toma a decisão de qual carro que vai comprar? É o homem ou a mulher? A mulher. O homem fala assim, olha só, é esse carro aqui. E os benefícios que você vai ter comprando esse carro, ou autorizando a minha tomada de decisão para comprar esse carro, vai ser o conforto do carro, o ar-condicionado geladinho, é da cor azul que você tanto gosta. A mulher vai falar, tá, compra. Mas se ela falar, não compra, ele não vai comprar. Então, quando a gente fala em comportamento do consumidor, principalmente na geração Y, a gente tem que entender, inclusive, a diferença de feminino e masculino. A gente tem que entender, inclusive, na tomada de decisão de compra, que a mulher é ultra emocional. Eu posso dar o exemplo de comprar uma camisa. Se eu fosse comprar uma camisa na loja hoje, eu ia entrar e escolher assim, ó. Na hora que eu estou saindo da loja, se eu tivesse acompanhado de alguém da minha família, de alguma mulher da minha família, a mulher ia olhar e falar assim, Diogo, não leva essa camisa não. Mas como assim? Eu peguei ela aqui e estou levando, sem nem olhar a camisa. Não, já olhei, o terceiro botão de baixo para cima está solto, tem um furinho do lado direito perto da gola. A mulher é detalhista, a mulher é emocional. A escolha é completamente diferente. Isso é uma característica muito da geração Y. Porque a percepção e a mudança de posicionamento da mulher na sociedade. Antigamente os casamentos eram muito mais duradouros, mas as mulheres eram completamente submissas. Hoje os casamentos não são tão duradouros assim. Alguns são, algumas exceções, que é muito bom, que é o caso da Anaíra ali, que está casada há quantos anos? 35. Pô, salva de palmas para esse casamento. 36 anos casados. Só que hoje a mulher não é submissa. Hoje a mulher consegue ter a liberdade dela e dentro disso, antigamente, tudo aquilo que acontecia de ruim dentro do casamento, o tapete levantava e se colocava tudo debaixo do tapete. E os pais, eles prezam pelo aprendizado. Todos nós da geração Y prezamos pelo aprendizado. A geração Y não valoriza tanto a estabilidade profissional. Quando isso se trata a nível Brasil, muda um pouquinho a história, ok?
a gente ainda é criado na cultura do concurso público. Eu palestro muito para faculdades, universidades de direito. E quando eu chego numa universidade de direito, eu pergunto para as pessoas: olha, quem aqui quer fazer concurso público? Vamos dizer que uma auditório de 100 pessoas, 95 pessoas levantam o braço falando que querem exercer uma carreira pública. E 5 pessoas querem a área privada, querem advogar, querem alguma coisa. A gente ainda tem essa grande cultura da estabilidade financeira. E o serviço público, por mais que seja uma coisa séria, a gente não tem a percepção que é sério. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava jogando futebol, eu sou ruim pra caramba, óbvio. Eu estava lá tentando jogar futebol, né? Estava correndo, de repente a bola saiu pela lateral. O maluco foi bater a lateral, tum! A bola veio no meu maxilar e tum! Saiu do lugar. O maxilar saiu do lugar, eu fiquei parecendo um monstro, né? Mordendo de lado, estranho pra caramba. E aí eu tive que procurar um hospital. Convênio médico, tem plano de saúde, tranquilo, né? Plano de saúde vai fazer cirurgia se tiver necessário. Fui outro. Descobri que existe uma especialidade médica que se chama bucomaxilo. Eu nunca imaginei na minha vida que existia essa profissão. Ainda mais que eu iria precisar de um bucomaxilo. Eu achava que precisava só de um médico, e não era. É o que aconteceu? Eu tive que ir no Souza Aguiar. Depois de passar por 4 hospitais particulares, eu fui no Souza Aguiar. Na hora que eu entro no Souza Aguiar, você está precisando de um bucomaxilo, vai lá agora que ele está terminando de fazer a cirurgia, em 2 minutos ele te atende. O cara terminou de pontuar o outro maluco, saiu na mesma hora. Ah tá, abre a boca aí. Tá, vai doer, mas eu vou botar no lugar. Eu, tranquilo. Ai, tum! Botou para um lugar na mesma hora. Ele virou e falou assim: olha, eu tenho mestrado não sei aonde, eu tenho doutorado não sei aonde, eu trabalho aqui porque é um dos meus trabalhos e você precisa tomar esse remédio, esse e esse, volta aqui semana que vem para eu conferir. Gente, no hospital público, meu programa foi resolvido em menos de 15 minutos. O serviço público é um serviço muito sério, mas a nossa percepção desse serviço não é positiva. E dentro do serviço público existe um grande choque de geração, que é a geração X com a geração Y. Eu fui chamado numa instituição para resolver um problema enorme de choque de geração, que é um treinamento que eu dei, eu posso falar a instituição, que era o seguinte: olha, tem um monte de gente aqui da geração X que tem muita experiência, só que quem está assumindo é o pessoal da geração Y. Diogo, eu sou o líder de uma equipe de 35 pessoas, eu tenho 34 anos, e eu preciso colocar inclusive as pessoas da geração X que estão querendo se aposentar com o ritmo de produtividade que o governo está mandando. Olha o choque de geração. E aí o que você vai fazer com uma geração X que quer se aposentar, não produz direito, não produz de forma correta, e você tem metas a cumprir? O que você faz com uma geração X que quer se aposentar e uma geração Y que quer trabalhar? Aí sabe o que tem acontecido nos órgãos públicos, na maioria? A geração Y, que chega com o maior gás, está contaminada por aquela geração X. E aí quando você chega no balcão para ser atendido, o que é, doutor? Tá, vou pegar. E aquele cara ali que tá ali. É o que você vê no dia a dia? É o que mais você vê no dia a dia? É a contaminação de uma geração Y que poderia estar fazendo muita coisa pelo serviço público e faz, mas poderia estar fazendo mais ainda por uma contaminação de uma geração X que muitas das vezes é inerte. Antigamente, né, era onda quando você falava assim: olha, quantos anos você está nessa empresa? Estou nessa empresa há 35 anos. Hoje em dia, quando você fala assim, quantos anos você está nessa empresa? Estou nessa empresa há 35 anos. Pô, não é possível você estar nessa empresa Não é possível. Essa empresa não cresceu, você não estudou, alguma coisa está errada. Porque, inclusive, as multinacionais, cada vez mais, no outro dia eu vi uma matéria falando da Ericsson, que os gestores, os principais diretores, eles ficam 2 anos no cargo, depois eles mudam de área. O cara que é de marketing vai para o financeiro, o cara que é de financeiro vai para outra área, e ao mesmo tempo, o que eles querem é a liderança da pessoa, que a questão técnica, a própria empresa vai treinar, a própria empresa vai desenvolver. Então, esse choque de geração X com geração Y é em todos os lugares, inclusive na área pública. Então, a geração Y, eles não valorizam tanto a estabilidade profissional, sendo uma ressalva que no Brasil isso é muito pouco. Eles buscam desafios e por isso trocam de emprego o tempo inteiro, principalmente estagiário. Eu dou sempre um exemplo do estagiário que é assim:
olha, preciso sair daqui, eu estou aqui há 2 meses, amo todo mundo, inclusive já troquei Facebook com todo mundo, a gente marca churrasco todo final de semana. Eu só esqueci de acrescentar uma coisa, tá? Que o estagiário sempre fala que é uma linguagem nova agora, que é o tipo. Não sei se vocês já pegaram alguém que fala assim. Então, eu estava falando que eu estou querendo trocar de emprego, tipo, que me ofereceram um salário lá muito maior, tipo, o cara ganhou R$800. Porque lá eu vou aprender muito mais, tipo, quanto que você vai ganhar no lugar do outro? Eu vou ganhar 820. Então, eles mudam o tempo inteiro de trabalho, a geração Y, de uma maneira geral, muda o tempo inteiro de trabalho, não buscando num novo trabalho uma estabilidade financeira, não buscando, mas buscando um novo, buscando um desafio. Isso geralmente não é tão respeitado assim pelas empresas. Algumas empresas têm algumas iniciativas que são bem legais. Uma delas é o HSBC, que faz o Dia da Criança, e dentro do trabalho eles falam para as crianças, os filhos dos colaboradores irem, e quando eles chegam no trabalho com 5 anos de idade, 6 anos de idade, dentro do trabalho, naquele dia, eles chamam o mágico, eles carrocinha de pipoca. Então a criança dentro de casa vira para o pai e fala assim: pai, você vai para aquele parque de diversão hoje de novo? Me leva! Quando aquela criança cresce, fica com uma imagem completamente positiva sobre aquela empresa. Algumas empresas têm algumas iniciativas bem legais de integrar gerações, outras não. Bom, essa geração ela também não se sujeita às tarefas subordinadas de início de carreira. Quando um profissional novo dessa geração Y começa a trabalhar, geralmente ele vem com muita ideia. Só que não adianta nada todas essas ideias dentro de uma cultura organizacional que já existe. Quantos anos essa empresa existe? Essa empresa é centenária. E você acha que em 2 dias você vai mudar a história da empresa? A grande dificuldade dessa geração de se trabalhar com essa geração é porque essa geração é muito imediatista e muito ansiosa. Olha só, lá no trabalho acontece isso direto, né? Eu contrato um funcionário novo, olha, Diogo, eu estou precisando de um aumento. Tudo bem, você começou ontem, eu sei que você está precisando de um aumento. Você está só me avisando, né? Não, mas tem que ser mesmo, porque eu estou precisando de não sei o que lá. Não, olha só, mas ontem você veio aqui e a gente tratou outra coisa. Hoje é um novo dia. Mas isso acontece sempre, essa ansiedade, esse imediatismo. Comecei a trabalhar agora, daqui a 3 anos, será que eu vou ser promovido? É o que acontece sempre, essa ansiedade. E na verdade, tudo na vida tem seu tempo. Tudo, absolutamente tudo tem seu tempo. Só que essa geração às vezes não respeita tanto esse tempo. Tudo tem que ser para ontem. E quando atinge, eu tenho que atingir mais. E quando atinge, tem que atingir mais. Quando atinge, tem que atingir mais. E o que mais acontece na geração é uma insatisfação, um vazio, que a gente passa a ver isso inclusive nos noticiários. A quantidade de pessoas que são levadas à tristeza máxima, que querem tirar até a própria vida. E isso é muito triste, porque você vê potencial, você vê possibilidades, e na verdade a pessoa não consegue se enxergar como tal, e tira a própria vida. E é o que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente não chega a esse extremo, mas às vezes ao invés de você buscar uma yoga, uma respiração, ao invés de você buscar um outro, é mais fácil procurar direto um psiquiatra. Às vezes, algumas questões biológicas, lógico que o psiquiatra é necessário, mas por que não antes filtrar? Porque, inclusive, a mudança da geração para X para a geração Y em questões de problemas psicológicos existe. Antigamente se fala assim: eu estou indo ao psicólogo. Caraca, tu está indo ao psicólogo, tu ficou maluco. Quanto que vai ser? Hoje em dia eu estou indo ao psicólogo. Ah, legal, pô, tranquilo. Qual é o seu? Qual é o método? Mudou. Isso é maravilhoso. Isso é legal pra caramba. Mas só que ao mesmo tempo que os pais colocam tudo no ninho, aquela andorinha, quando vai voar, ela para na terra e fala assim: ah, será que eu tenho capacidade de voar com as minhas próprias asas? E aí entra no processo cíclico de vitimização. No processo cíclico de: ah não, o mercado está ruim, ah não, meu chefe é muito chato, e todos os problemas passam a ser externos ao invés de serem problemas internos que você mesmo pode resolver. Isso é muito comum também nessa geração Y, e isso é muito movido pelo imediatismo e pela ansiedade. Gente, é impressionante, é muito impressionante a questão da ansiedade, da busca do resultado contínuo. A coisa nem aconteceu
aconteceu e a pessoa já está falando. Você fala assim, olha, então a gente vai começar aqui falando sobre o objetivo. Ah, o objetivo é esse. Não, calma, deixa eu falar o objetivo. Primeiro eu falo, depois você fala. Depois juntos vamos chegar a esse objetivo. Inclusive a gente pode até mudar esse objetivo no meio do caminho, se ele ficar desajustado para mim e para você, mas vamos falar mais, vamos conversar mais. Vamos ter mais cautela em relação a isso. E o engraçado também dessa ansiedade dessa geração Y é que parece que eles têm as soluções para todos os problemas, mas isso tudo é muito ideal. Quando você parte para a força de trabalho, quando você parte para cima da operação, quando você parte para o dia a dia profissional, muda completamente. Porque quem entende de operação é a geração X, não é a geração Y. A geração Y entende de ideia, entende de inovação, entende de fazer aquilo de uma outra forma, em forma de projeto. Quando se fala em execução, tudo muda. Aí vem o braço da geração X que fala assim, olha só, aqui é uma indústria, eu já tentei de todas as formas, porque aqui a gente não evolui através da reflexão, a gente evolui através da experiência, a gente tenta uma vez, quebra a cabeça, tenta outra, até dar certo. Quer tentar dessa outra forma? Não, mas aqui existe um estudo da América Latina que não sei o que lá, coloca lá e dá tudo errado. Aí a geração X vem e fala, olha, eu te falei, o que acontece na geração Y? Não aguento esse cara, que cara chato. Quando acontece no dia a dia profissional. Então, dentro disso tudo, a gente tem a seguinte pergunta: quais são essas novas diretrizes aí para essa geração Y? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer para as próximas gerações? O que já é inclusão do negro, inclusão de todos aqueles que foram excluídos através da nossa história? Porque, afinal de contas, o Brasil ainda é um país que vive na República. Não sei se vocês concordam comigo. Quando você passa a pensar na liderança no dia a dia das corporações, o que você vê é o comportamento de um capataz. É aquele que pega o chicote e bate. E eu vou falar, se não tiver ele, os outros não vão trabalhar como deveriam trabalhar. Porque ele é o capataz e existe o nobre, existe o sócio. Numa tendência socioeconômica mundial, 60% das maiores empresas do mundo pertencem aos mesmos donos. 60% das maiores empresas do mundo pertencem aos mesmos donos. Portanto, a nobreza existe uma bolha. E essa bolha está ali, essa bolha é a nobreza. E existe o capataz. O capataz é aquele que trabalhou melhor. E ele consegue ser o intermediário entre um lado e o outro. E ele bate de chicote, sim. Só que as pessoas que estão aqui, quando ele para de bater de chicote, eles começam a fazer festa. Porque quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, dentro disso, existe uma necessidade enorme de inclusão social e cada vez mais essa geração Y busca isso. É uma tendência cada vez maior. A geração Y reclama de tudo, mas quando ela se entrega ao voluntariado, ela faz. Você pode ver isso muito bem nos processos pedagógicos de igreja, porque a igreja não só trabalha, qualquer igreja, tá? Pode ser centro espírita também, qualquer entidade religiosa, porque todas as entidades religiosas, elas não trabalham não só, elas trabalham não só a espiritualidade, mas elas trabalham também a pedagogia social, que é você servir o próximo, é você contribuir com o próximo. E isso é muito comum nos trabalhos voluntários de igreja e de grupos jovens, tá? Uma consciência política maior, a geração Y, ela trabalha muito por essa consciência, mas é uma consciência ainda rebelde, não mais rebelde do que a década de 70, da época dos hippies, da época dos cabelos grandes, da época do cigarro, o cigarro era onda, mas ainda existe uma consciência política rebelde, mas não tanto quanto no passado. Uma outra tendência é a busca pelo empreendedorismo do mundo virtual. Quantas pessoas que trabalham dentro de casa ganham rios de dinheiro só mandando e-mail, acessando o Facebook, trabalhando produtos virtuais, trabalhando todo o empreendedorismo virtual. Cada vez mais que você tem um bom projeto, você tem possibilidade de conseguir capital para poder conseguir empreender. Como, por exemplo, hoje cada vez mais tem os cross-farming, que você vai lá, coloca um vídeo no YouTube, do lado daquele vídeo você coloca um link de alguém que possa ajudar. Teve uma amiga minha que fez uma viagem que ela tanto queria, que era um intercâmbio, só colocando lá aquele ícone da vaquinha. Não sei se alguém já viu isso. É uma vaquinha virtual. Você vai lá e doa quanto você quiser, 10 centavos, 20 centavos, 10 reais. Ela conseguiu fazer o intercâmbio que ela tanto queria, só trabalhando a vaquinha. E da mesma forma, vários projetos de empreendedorismo. Você vê vários sites de anjos aí, investidores de empreendedorismo,
onde esses anjos, esses investidores, colocam à disposição no site e você vai lá, coloca o seu projeto, escreve o seu projeto. Existem várias startups assim, cada vez mais existem empresas fomentando o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo virtual. Você aperta o play e liga ali todo aquele sistema, aparato, você roda um curso virtual e assim por diante. E a gente está cada vez mais caminhando para essa geração de ciência virtual, de ensino virtual, e isso é uma busca que está acontecendo. Uma outra tendência também da geração Y é uma geração que saiu um pouco do dogma religioso e busca sim a espiritualidade, cada um de uma forma, cada um de um jeito. Tem gente que acha que espiritualidade é chegar no arpoador e olhar o pôr do sol. Tem gente que acha que espiritualidade é entrar numa igreja no dia de domingo, cada um busca uma maneira. Mas a geração Y, ela não busca tanto o dogma religioso, eu preciso seguir dessa forma, me comportar desse jeito, não. Busca aquilo que se sente bem de forma livre. Cada vez mais existe uma indústria do bem-estar. E essa indústria do bem-estar, cada vez mais ela cresce. E ela cresce porque a geração Y é uma geração ultra vaidosa. Ela não quer comprar qualquer coisa, ela prefere se apertar em tudo e comprar da melhor marca aquele produto específico. Cada vez mais existe a indústria de se cuidar, de ter a saciedade da própria beleza, da própria vaidade, principalmente o mercado masculino. Há algum tempo atrás não se falava em depilação a laser, há algum tempo atrás não se falava em creme para homem, não se falava, mal o homem passava perfume. Hoje, cada vez mais, isso muda. Tratamentos capilares, vários tratamentos são colocados, porque mudou isso também com essa geração. E por último, a busca intensa e eterna do equilíbrio pessoal com o equilíbrio profissional. Cada vez mais, essa nossa geração Y busca não só aquele trabalho que dá o dinheiro, não só aquele trabalho que vai trabalhar o ter. A geração Y cada vez mais trabalha a lógica do ser, em essência, o fazer e se concentrar completamente naquela atividade e sentir prazer por aquela atividade e, como consequência, o ter. O ter financeiro, o ter de benefícios, de usufrutos daquilo que está acontecendo. Então, dentro de uma lógica hoje, nessa geração, o que mais essa geração busca é o equilíbrio pessoal com o equilíbrio profissional. E se adapta nas mais variadas formas, em relacionamentos afetivos, se adapta em relacionamentos afetivos, também se adapta em ambientes profissionais. Bom, aqui você não está me pagando tão bem, mas eu posso fazer meio horário aqui, posso fazer meio horário ali, eu posso trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda posso ter um projeto virtual, posso me dedicar à vida acadêmica e dar aula. E o que a gente mais vê é que quando as pessoas buscam esse equilíbrio pessoal com esse equilíbrio profissional, elas conseguem, de fato, ter uma nova evolução, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Óbvio, se a gente só busca a vida profissional, se a gente só foca na vida profissional, provavelmente o lado pessoal fica completamente desequilibrado. É a mesma coisa ao contrário. A gente busca tanto a vida pessoal e deixa o lado profissional desequilibrado. Portanto, eu faço para vocês uma pergunta, que é: como melhorar a liderança desse cenário? Como que a gente faz para poder essa geração conseguir assumir as próprias responsabilidades, conseguir assumir as rédeas da própria carreira? Se essa geração, uma pessoa dessa geração entra numa empresa, entra numa corporação e começa nessa corporação a seguir os passos da corporação e de repente fica desmotivada, o que você pode fazer para melhorar essa liderança? O que nós podemos fazer para poder incluir essas pessoas? E o que essas pessoas, que essa nossa geração pode fazer para liderar melhor? A solução é a mesma, tanto para a geração Y que quer liderar, quanto para as pessoas que trabalham com essa geração Y. A nossa solução é o coaching, que é transformar pessoas em heróis. Vocês podem ver aí que a figura que eu coloquei ali é a figura dessa geração, que brincou muito de Lego. Quando a gente fala transformar pessoas em heróis, é empoderar essas pessoas. O que um jovem hoje busca no mercado de trabalho? Ele não busca só o salário. Ele busca o quê? Ele busca o bem-estar, ele busca o resultado.
ele busca principalmente que aquele ambiente reconheça tudo aquilo que ele está fazendo. E o que ele deve fazer para poder ser reconhecido? Em primeiro lugar, entender a cultura do ambiente. Entender que seus comportamentos devem se adaptar aos comportamentos necessários para os resultados daquele ambiente. E quando a gente fala em transformar pessoas em heróis, é muito simples. Na verdade, qualquer super-herói que está aqui são projeções mentais que nós fazemos. O super-homem, por exemplo, o super-homem tem fragilidade, sim ou não? Sim. Sim, tem muitas fragilidades. Quando ele encontra com a criptonita, quando ele é órfão de pai. Então, na verdade, ele é um ser humano, só que ele cria superpoderes, ele estima superpoderes, ele tem superpoderes, quando ele consegue transcender as dificuldades. Ele transcende as dificuldades a partir do momento que ele tem duas coisas, que é o que nós fazemos na nossa empresa. Duas coisas. A primeira é o oposto do medo. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. Porque quando a gente consegue colocar fé e acreditar em determinada coisa que a gente quer, aí entra a segunda coisa, que é a coragem. Primeiro é fé. Se você está fazendo alguma atividade e você não tem fé que aquilo vai dar certo, o que acontece? Desanima. Qualquer pessoa é assim. Eu estou fazendo uma atividade, eu estou empreendendo um negócio. Eu começo a montar uma loja, sei lá, de sanduíches. Aí de repente eu viro e falo assim, caramba, isso não vai dar certo. Pode ter certeza que dali em diante existe toda uma desmotivação que vai acontecer e a coragem vai indo embora, e aí você troca de área, você faz outra coisa. No fundo, se você não tem uma continuidade sobre determinada atividade, passando por altos e baixos, não existe sucesso. O presidente e fundador da Panasonic fala que para um sucesso existem 3 fracassos. Portanto, os altos e baixos e a polaridade é um princípio hermético, é um princípio de vida que sempre vai acontecer. E se não existe o preto e o branco, se não existe o bom e o ruim, não existe evolução. Só que às vezes, tudo que a gente se concentra para fazer, a gente quer que tudo dê certo. Isso é uma lógica natural e tendenciosa do ser humano. Só que geralmente as coisas demoram a dar certo. Porque antes de alguma coisa dar certo, um monte de coisa tem que dar errado. É que nem concurso público. Eu desenvolvo várias pessoas para poder passar em concurso através do coaching. E dentro do concurso público, às vezes a pessoa está 5 anos tentando e batendo na trave. Isso é absolutamente comum. Agora, tudo é como que você olha para o erro. Se você olha para o erro como uma frustração, acabou, desiste. Acabou a fé, acabou a coragem. Se você olha para o medo como um aprendizado, aí transcende a barreira das dificuldades, que é o que acontece com qualquer um desses super-heróis. Portanto, nós entendemos lá na empresa que um super-herói é qualquer pessoa que consegue transcender essa manada, que é uma coisa chamada mente coletiva, que o Jung estudou muito bem, e conseguir fazer aquilo que quer. De outro, mas fazer aquilo que quer é fazer o que quer. O que quer significa estar em plena harmonia consigo mesmo, com os outros, com o próximo e com o todo. E transformar pessoas em heróis é a melhor receita para essa geração. Então, portanto, nós desenvolvemos um curso, agora finalizando a palestra, eu vou falar um pouco do nosso curso. A gente criou um curso chamado A Escola de Heróis. E a gente entende que nessa vida, várias pessoas são colocadas como heróis, como por exemplo Mandela, como por exemplo Steve Jobs, como o grande Ayrton Senna. E o herói, ele existe porque ele conseguiu transcender alguma dificuldade, ele conseguiu ir contra essa manada, ele conseguiu atingir o seu próprio objetivo. Então, dentro desse curso, o que a gente trabalha? A gente trabalha uma metodologia do Joseph Campbell, que se chama Jornada do Herói, que tira a pessoa do mundo comum, onde ela recebe um chamado, e leva essa pessoa a um mundo especial, leva essa pessoa à transcendência. E não existe receita de bolo, não existe autoajuda. É uma metodologia que a gente trabalha individualmente
individualmente com cada pessoa e ao mesmo tempo essas pessoas trabalham a potencialidade do grupo. E o que a gente usa são ferramentas de coaching, de PNL, de constelação sistêmica familiar, onde a pessoa volta a alguns momentos que embarreiraram a vida dela, alguns pontos traumáticos e de dificuldade. Ela se concentra no momento presente, ressignifica essas dificuldades e consegue fazer um planejamento e colocar ações estratégicas para poder assumir a responsabilidade da própria vida e fazer aquilo que ela tanto espera ou tanto quer. A maior dificuldade é quando as pessoas não sabem o que quer. E esse curso tem essa metodologia para que a gente foque, porque o coaching, o trabalho que a gente faz é foco. Dentro disso, a gente trabalha sempre com um hotel fora do Rio, é uma pousada em Paraty, que vai ter o próximo curso. Essas são as fotos da pousada. Um lugar muito chato de ir, um lugar difícil de ir. Você chega lá, você escuta muito zumbido dos passarinhos cantando, assim. Você também embaça muito a sua vista quando você vê um rio, uma cachoeira, assim, às vezes a luz do sol, assim, te acordando. Essas são as informações do nosso curso. Vai ser na pousada da Machala, na sexta-feira o pessoal sai daqui 8h30 da noite, domingo sai de lá às 7 horas da noite. O próximo curso é dia 29, 30 e 31 de agosto. O investimento é R$ 1.497, sendo parcelado em até 12 vezes, ou 4 no cheque, 12 vezes no cartão. A alimentação e hospedagem completamente inclusas. E a gente tem uma van que é cobrada à parte, que a pessoa sai daqui do centro do Rio de Janeiro e volta aqui do centro do Rio de Janeiro. Portanto, quem tiver interesse aí nesse curso, pode falar com a gente aqui. Por que a gente divulga esse curso? Por que a gente tanto quer que vocês façam esse curso? Para desenvolver a inteligência emocional, para transformar sonhos em planos realizáveis, para aprender e aplicar todas as técnicas de coaching, exatamente para poder te ajudar no teu dia a dia profissional, para poder lidar melhor com a geração Y, lidar melhor com a geração X, liderar melhor. Dentro disso, melhorar a liderança com a equipe e a comunicação, mudar comportamentos e, por último, planejar e implementar metas de curto, médio e longo prazo. Levanta o braço quem já fez esse curso. Legal, bacana, legal. Uma pessoa, alguém quer falar? Bem rapidinho da experiência? Não? Então foi ruim o curso. Eu já ouvi que a experiência foi boa. Alessandra, você que falou, só rapidinho, 1 minutinho. Pô, foi uma experiência maravilhosa. Eu estava no momento da minha vida de transformação, querendo, buscando muito isso. Quando eu fiz o Coach para Heróis, eu fiz um treino no final de semana, né? E foi sensacional, não tem como explicar. Eu morri e nasci de novo, literalmente. Legal. Uma das coisas mais importantes que o Joseph Campbell fala é exatamente isso que a Alessandra está falando, que ele fala que para ser um herói, primeiro a gente tem que morrer para depois nascer de novo. E isso são as etapas da nossa vida. E quando a gente é feto, a gente está lá no estado e a gente sai da barriga da nossa mãe, que é quentinha. Inclusive eu estou com o sobrinho agora, que é o Pedro, que é a coisa mais linda do mundo, que ele fica às vezes um pouco agitado, a gente liga o secador do lado dele, ele fica quieto, que é o barulho do útero da mãe. Então a gente sai daquele estado que a gente está e sai dali, morre aquele estado e entra na vida enquanto criança. Depois da vida de criança, a gente morre a vida de criança para entrar na vida de adolescente. Só que quando a gente está na vida de adolescente, a gente entra direto na vida adulta e não tem nenhuma passagem de ressignificação, de reinvenção da nossa própria história. Portanto, é isso que a gente faz, que a gente ama fazer. Então, dentro disso, depois entre lá no nosso site, tem algumas entrevistas lá que eu dei, da Fátima Bernardes, na Nativa. Depois vocês podem ver aí a credibilidade do nosso trabalho, de tudo isso que a gente faz. E eu vou abrir aqui para perguntas antes de eu fechar aqui essa palestra, que eu me diverti muito. E depois eu vou fazer vocês sofrerem, que eu vou cantar uma música. Alguma pergunta, gente, para poder a gente fechar aqui esse trabalho? Existe um período para essa transição da geração X para Y? Qual idade começa? Não, olha só, a geração X é uma geração anterior. A geração Y, ela nasce dos anos 80. São as pessoas que nasceram dos anos 80 para cá.
Só que o que acontece é o que eu falei bem no início, que às vezes algumas pessoas ainda aparentam comportamentos da geração X, embora estejam completamente envolvidos com novas tecnologias, tudo isso. Então, assim, existe uma geração Y que é uma tendência natural, mas existem algumas pessoas que ainda apresentam comportamentos da geração X, principalmente aqueles que foram criados de uma forma muito forte, muito tradicional, né? Então, essa é a transição. Uma geração e outra geração. Diga. Pensando aqui, em relação a essa geração X e a Y, não é uma forma quando as pessoas se conectam numa empresa, trabalham em RH, então eu sou da geração X e trabalho com geração Y. Quando você tira o melhor de cada um, isso fica bem mais fácil. Não, sem dúvida. A questão toda são os conflitos que existem no dia a dia, que são muito claros em relação a tudo isso que eu falei. A educação dos pais, a cultura, a troca de geração, as iniciativas são outras, os comportamentos são outros, os estudos são outros. Quando você tira o melhor de cada um, quando você consegue complementar o trabalho, é a melhor forma possível. Só que o choque de geração geralmente acontece porque a maioria das empresas não consegue fazer isso bem. Gente, eu entro em empresas para dar treinamento, ou as empresas mandam a gente para a escola de heróis. Tem empresas que as pessoas não se olham durante o dia. Tem empresas que as pessoas não sabem nem o nome daquela pessoa que passou do dia e dá bom dia. Então é isso que a gente busca, é uma entrega e uma integração. Isso é fundamental e necessário. Diga. Na verdade já passou o momento, eu estou aqui participando da escola de heróis. Ah, legal. Você quer falar? Eu gostaria. Por favor. Nem cheguei a levantar a mão, acredito que alguns colegas que estão aqui também vão participar, não estão levantando a mão. Eu sei que é difícil falar, ser cristiano, mas vou procurar seu objetivo. Eu faço questão de indicar a escola de heróis porque eu tenho consciência de que a indicação ela traz uma credibilidade muito grande. A indicação é um testemunho positivo de quem experimentou o curso e experimentou e aprovou. Por isso é um testemunho positivo. Por ser um testemunho positivo, ou seja, a pessoa experimentou, gostou, ela indica, ela não fala porque ouviu alguém contar, ela indica porque ela participou, ela teve aquela experiência, uma experiência positiva. Eu acabei me enrolando aqui um pouco, mas enfim, ela traz credibilidade por essa razão. É alguém que fala sem fundamento, ela fala, ela acredita naquilo ali. E eu acredito. Gostei muito do seu curso, aproveito aqui para fazer mais uma vez o elogio, já fiz algumas vezes, não me canso. Eu até pensei em ficar em silêncio, mas por duas razões, uma porque eu sempre falo muito, e outra porque eu realmente estou cansado. Mas eu senti essa responsabilidade porque eu gostei muito, e responsabilidade não só pela amizade que eu tenho nutrido pelo jogo, mas sim faço questão de indicar para todos vocês que estão aqui, porque vai fazer muito bem para todo mundo, seja qual for a etapa da vida na qual vocês estejam. A pessoa que ainda não tem seus objetivos definidos, aquela que tem seus objetivos já definidos, mas ainda não os alcançou, aquela que já alcançou todos os seus objetivos de vida traçados até a data de hoje. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem metas e objetivos a serem alcançados. Se a gente deixar de ter metas e objetivos, a gente morre. E para qualquer faixa etária, para qualquer fase da vida profissional, eu indico, eu recomendo. Obrigado, Pedrão. Minha filha, tá? Porque você perguntou quem estava aqui, ela não está presente onde eu vi. A minha filha, a Fernanda, tem 24 anos. E a escola de heróis ela não trouxe somente, eu sou Nair Fátima, tá? Ela não trouxe, sim, sou coach também, ela não trouxe só para a Fernanda, ela trouxe para a família inteira. Tá? Então, a primeira coisa que eu me assustei muito quando ela chegou no segundo dia, no último dia, ela chegou e foi resolver uma questão de relacionamento com o irmão. Foi uma coisa mais linda, porque eu estava me preparando para dormir e ela chegou já sempre chegando tarde, naquela época não estava no hotel ainda, esse período, 3 semanas. E aí os dois se encontraram e ele chegou, quando ela abriu a porta, assim, meu irmão, eu te amo.
gente, falar pelo amor para ela era uma coisa muito difícil, porque ela é muito exigente. Ela acha que o falar eu te amo está muito banalizado, e realmente está. E era uma coisa que dentro dela, os dois se abraçaram, depois abraçou a família, abraçou o pai, abraçou a mãe, enfim. Então isso para mim, e ela cada vez mais, embora ela tivesse feito um trabalho de coach também, a pessoa também deu o valor, mas ela tá assim, eu fico olhando para a cara dela assim, às vezes, mesmo como coach eu me silencio, porque eu estou deixando ela no processo dela. E o Diogo ficou um amigo da família, né? Amigo do pai, amigo da mãe, o irmão não conhece ainda. Tivemos o prazer de fazer o recurso de constelações. Constelações familiares que a gente também que foi o primeiro recurso que a gente pôde ampliar para isso. Então eu só queria agradecer muito, porque com certeza há um mês atrás era muito diferente a minha vida. Uma salva de palmas para toda a percebeu que ela disse agora, veio evidenciar uma colocação sua que talvez não tenha ficado claro para todos, que quando aquele que passa pelo processo de coaching sofre a transformação, ele transforma o meio à sua volta. E foi o que aconteceu na casa dela. Eu também, cara, eu vou abrir até para vocês aqui, eu te amo, eu só dizia que era namorada, de retribuição quando ela dizia para ficar uma situação constrangedora. Eu falei para meu pai, eu falei para meu pai e para minha mãe. Eu sempre fui muito fechado e muito rígido. Meu pai e para minha mãe logo em seguida e me senti à vontade de dizer isso para eles, para amigos e mais. O resultado não se dá só durante os 3 dias. Até hoje eu colho os frutos ainda. Tenho sites que me lembro, nossa, aquilo que ele falou agora eu estou constatando no dia a dia. Beleza. Obrigado, Pedro. Gente, antes de eu estragar, eu quero agradecer muito a presença e o carinho de todos, assim. Essa noite do meu aniversário é uma noite muito especial, daqui a pouco a gente vai cantar parabéns pro povo. Mas eu quero muito agradecer o carinho de cada um que vocês têm por mim, e esse mesmo carinho eu quero sempre retribuir em dobro. Eu sempre falo de todos os nossos alunos, todos os nossos clientes, todos os nossos amigos. Meu celular está sempre 24 horas à disposição. E é surreal porque eu durmo muito pouco. Vocês sabem disso. Tem gente que me manda e-mail de madrugada, eu respondo e-mail. Tem gente que final de semana, ô Diogo, vem cá no churrasco, sei que ela não, eu vou, tranquilo, talvez não vá hoje, mas eu chego aí algum dia. Porque final de semana a gente trabalha muito mais do que durante a semana fazendo os treinamentos. Afinal de contas, são no mínimo 12 horas por dia de treinamento que eu falo. Então, assim, é fundamental eu estar conectado àquilo que eu estou fazendo, porque o que eu mais gosto e a minha grande missão de vida é mudar e transformar a vida das pessoas para que elas se reconectem com seus valores e com seus propósitos. Por isso, eu deixo aqui esse pensamento, encerrando essa palestra, que é uma frase minha. Muitos existem, poucos vivem. Qual a sua escolha? Obrigado, gente.